Olá, tudo bem com vocês? Aqui Flávio Andrade. Nesse estudo de caso, vamos apresentar as teses de defesa do nosso cliente, um médico que está sendo acusado aí de ter cometido erro médico contra um paciente, e esse paciente entrou aí com uma demanda contra ele buscando uma reparação normalmente o que se pede nesses casos é dano moral, dano material, dano estético. Vamos então apresentar ao nosso cliente algumas teses, algumas linhas de defesa para ele. Inicialmente, antes de entrarmos no mérito da questão, vamos analisar as preliminares. A petição inicial que foi protocolizada pelo autor da ação. Essa petição inicial ela apresenta alguma prova, alguma questão de documento, alguma perícia. Vamos ter que verificar isso aí no processo, porque o autor ele deve comprovar os fatos alegados na petição inicial, se há alguma verossimilhança das alegações e o nexo de causalidade desses laudos apresentados. Caso não haja nenhuma apresentação nesse sentido, provas técnicas, então podemos suscitar aí ao juiz o pedido de inépcia da petição inicial, de acordo com o artigo 330, inciso 1, ou o artigo 319, inciso 4. Solicitar para o juiz a inépcia da petição inicial e a extinção do processo sem a resolução do mérito. Ainda na defesa de uma forma preliminar, podemos alegar a ilegitimidade passiva. Caso o médico seja prestador do serviço, seja pelo SUS ou por outro hospital, o nosso cliente estará subordinado ao hospital e não ao paciente. Trata-se de uma relação longa-manos, um braço comprido aí, o médico vai ser um braço do hospital. Ou seja, o hospital é o verdadeiro prestador de serviço ao paciente, E o médico, nosso cliente, ele vai ser revestido da qualidade de agente público. O médico não possui legitimidade passiva para responder à ação, devendo o autor mover a ação contra o hospital, que se for do interesse do hospital, demandar contra o médico depois em ação de regresso, caso seja constatado aí que o médico agiu em dolo ou culpa. Me permitam ler agora o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte, no parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, ou seja, o nosso cliente, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, o nosso cliente ele não é o responsável por essa ação, ele é ilegítimo. A legitimidade passiva recai sobre o hospital, que poderá, em ação de regresso, demandar contra o nosso cliente, mas isso em outra ação. Então nós vamos alegar aí a ilegitimidade passiva do médico, pedindo para que seja incluído o hospital ao invés do nosso cliente. Agora, caso haja uma relação de contrato com o hospital ou com o plano de saúde, o argumento ele é o mesmo, porém a fundamentação, a gente vai utilizar a fundamentação no artigo 932, inciso 3 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, vamos requerer a substituição processual, retirando o nosso cliente e colocando o hospital e o prestador de serviço no polo passivo. Agora, já entrando no mérito, vamos verificar a questão da impossibilidade da inversão do ônus da prova. O CDC incide sobre serviços prestados no mercado de consumo. No entanto, em se tratando de serviços públicos,
Não há que se falar em relação de consumo, pois os hospitais são remunerados pelo SUS, através do recolhimento de tributos. Porém, caso seja arguído que o médico foi contratado de forma particular e direta do autor, poderá ser suscitada a inversão do ônus da prova por parte do autor, caso em que devemos arguir em nossa defesa, a defesa do nosso cliente, o artigo 14 do CDC, parágrafo 4º. Diz lá: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição de risco. O parágrafo 4º diz: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Ou seja, nosso médico sendo um profissional liberal, a prova do erro incumbe aquele que alega e ingressa com a ação judicial, ou seja, o autor da ação. A doutrina e a jurisprudência determinam em casos como esses que o paciente, o autor da ação, prove que o médico que agiu com dolo ou culpa, pois nesses casos não existe a presunção de culpa, a presunção do dolo, ela tem que ser provada pelo paciente. É comum nos contratos quando não é satisfeita a obrigação pelo contratado. A medicina é atividade meio, não de resultado, exceto se for a cirurgia plástica, né, onde um cirurgião plástico ele tem sim o comprometimento com o resultado, né, vai fazer lá uma cirurgia plástica, ele tem que estar ali tudo certinho. Já o médico não. O médico, ele, como atividade meio, ele tem que utilizar-se de todo o conhecimento dele, os melhores equipamentos, o melhor conhecimento para atender ao paciente. Ainda na questão de responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil, ele estabelece que o agente, o médico, nosso cliente, somente pode ser responsabilizado quando agir com dolo ou se culposamente não respeitar um dever de cuidado objetivamente devido. Então, para buscar reparação civil por danos morais resultante de erro médico, obrigatoriamente é necessário que o dano moral seja comprovado mediante demonstração cabal de determinado dano, seja estético, né, pela morte, que se deu por ato ilícito, nexo de causalidade, e que teve ali o dano efetivo causado pela conduta do médico. Caso não seja apresentado pelo autor da ação esses itens, então não há que se falar em reparação civil. Bom, esse tema que nós tratamos, ele é um tema muito abrangente, ele tem muito assunto para ser debatido, porém varia de caso a caso, né? Tem muitas situações aí que vão divergir peculiaridades, né, de um caso em relação a outro. Mas de uma forma ampla, são esses os argumentos que são utilizados pela defesa de um médico caso seja envolvido aí numa demanda específica como essa. Então, espero que tenha sido a contento e desejo a todos uma boa sorte e uma boa avaliação. Forte abraço.